Bom dia a todos, prazer enorme e quero agradecer aqui o convite do conselheiro Sérgio Ricardo, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Parabenizo pela iniciativa de dar início a um grande projeto de reflorestamento com espécies nativas, principalmente com o apoio das prefeituras, das câmaras de vereadores, conforme anunciou, nesse projeto que pode ser uma das grandes alternativas para a busca do equilíbrio entre produção, clima, dos diversos biomas, principalmente nesse estado, que são bem característicos, os 3 biomas. Conforme anunciou ontem, o BI tem um programa do governo federal já contemplando, conforme o anúncio do ministro Fávaro, esse estado em mais de 400 milhões de dólares, que começa com o plantio dessas 5 milhões de árvores por ano. E em seu nome, conselheiro Sérgio Ricardo, cumprimento o presidente da casa. Meu pai já me ensinava há muito tempo, para você entrar na casa de alguém, você primeiro tem que ser convidado e segundo pedir licença. A minha mãe dizia também que o sim e o não tem apenas 3 letras. E é doloroso às vezes, muitas vezes, a gente ouvir o não. Cumprimento o Procurador-Geral de Contas, senhor Alisson Carvalho de Alencar, e em seu nome estendo meus cumprimentos aos demais procuradores e servidores deste Tribunal de Contas. Cumprimento meu querido presidente, conselheiro Michel Arte Arbo, presidente do TCE do Amapá, e a Procuradora de Contas Raquel Barbalho. Cumprimento os conselheiros de todo o Brasil, na pessoa do conselheiro presidente César Miola, da Tricom, e aqui eu cumprimento também o conselheiro Gilberto Ponte, presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa. Cumprimento a minha colega querida do Tribunal de Contas do Amapá, a conselheira Terezinha Botelho, e em seu nome todas as mulheres presentes e o povo mato-grossense. Fico feliz, depois de ouvir desta seleta mesa palavras importantes, como na fala da doutora Carolina Graça, a palavra compensação. Mas quero cumprimentar o presidente da mesa, Demerson Estevam Conselho da Costa, que trouxe também a sua preocupação com esse tema de extrema importância, muito bem colocado pelo Rodrigo Justus. Foi uma aula, Rodrigo, mas eu queria dizer aos senhores que eu venho de um estado que é o estado mais preservado deste Brasil, embora reconheça todas as vantagens do Mato Grosso, de São Paulo, do Centro-Oeste, mas no Norte, os desafios da terra têm sido bastante questionados, porque quando se diz que o Amapá é o estado mais preservado desse país, se pergunta, e as compensações? Porque se o Amapá é o estado mais preservado, nós temos uma economia de contra-cheque, onde esse estado foi criado com a Constituição de 88, tem na sua composição da receita circulante no estado, 49% é da receita que nós chamamos de contra-cheque. E é um desafio enorme, porque como nós temos 73% das nossas unidades de conservação preservada, e dizer que o Cerrado Amapaense faz parte desse segundo maior bioma brasileiro, que cobre aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados nesse país. Como todos os senhores sabem, o Cerrado está presente em 12 estados brasileiros,
e a vegetação é idêntica em todos os estados. Mas, como eu dizia, dos 6 biomas existentes no Brasil, o Amapá possui 3 muito bem identificados na floresta amazônica, no Cerrado, e ouso discordar do conselheiro Sérgio Ricardo agora, que ontem dizia: se tiver alguém presente que tem em seu estado pelo menos os 3 biomas do Mato Grosso, levante a mão. Eu agora levanto para, já conversei com meu querido Sérgio, dizer que o Amapá possui. A região dos lagos do Amapá se assemelha muito com o Pantanal mato-grossense. Mas, na minha querida Serra do Navio, eu aprendia muito menino, inclusive com professores do sul e do sudeste, que era contratado por uma grande mineradora que cumpriu seu papel social chamado ICOME, que exportou minério de manganês durante 50 anos pelo Porto de Santana. Eu aprendia lá que no Rio Grande do Sul era muito frio e um clima bastante equilibrado. No Centro-Oeste, o Pantanal era a garantia desse bioma maravilhoso. O Nordeste clamava por chuvas, na canção de Luiz Gonzaga, que dizia: meu Deus, perdoa esse pobre coitado, que joelhos rezou um bocado. E hoje, quando a gente vê as inundações nos estados do Nordeste, principalmente na Bahia, a gente até chega a brincar e dizer: será que São Pedro, como diz o nosso caboclo do Amapá, ficou caduco? Porque falta água no sul, o Pantanal pegando fogo, o Nordeste inundado. Mas graças a Deus, o Amapá, que possui 2 estações bem definidas, e me perdoe mais uma vez porque se falou muito do Mato Grosso, me perdoe falar um pouquinho do meu Amapá. No Amapá existem 2 estações bem definidas, inverno e verão. No verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Mas assim nós continuamos, buscando as informações, porque nós precisamos ter a segurança alimentar naquele estado, que é o único estado da federação que não se interliga por rodovias. Para você chegar ao Amapá, você chega de avião, navio, balsa ou barco. Então, através da Embrapa que nós vamos buscar, com toda a humildade, o conhecimento, com responsabilidade, porque a Embrapa, principalmente a Embrapa Cerrado, ela orienta a melhor forma. E bastaria, Rodrigo Justo, que se nós conseguíssemos recuperar as áreas degradadas, nós não precisaríamos realmente derrubar mais nenhuma árvore. E aqui eu quero apenas discordar, porque há 2 anos atrás, eu estava em Belém do Pará, onde cursei faculdade, quando no Amapá não existia universidade, e fui a um show da Fafá de Belém, de quem eu sou fã. Estava eu e Francisca, minha esposa, e do decorrer do show, eu ouvia um refrão após cada música da Fafá: floresta boa é floresta em pé, e aquilo tomava coro. E eu, já um pouco ressabiado, vi que de repente ter comprado ingresso para assistir ao show, eu via depois, logo em seguida, um coro fora Bolsonaro. E eu digo: eu vou embora, porque eu paguei para assistir o show. E quando vinha saindo acredito que um profissional de imprensa, com o qual eu tenho o maior respeito, e aqui tem um jornalista já de carteirinha assumida, nosso colega Sérgio Ricardo, me perguntava se eu concordava com aquela expressão da Fafá de Belém, que floresta boa é floresta em pé. Me perdoe a sinceridade, mas eu dizia naquele momento: não. E o rapaz perguntava: o senhor pode justificar esse seu não? Eu disse: amigo, para mim, floresta boa é floresta sustentável. Para isso que existem os profissionais da engenharia florestal, que têm que ter a responsabilidade
de cuidar do meio ambiente, mas cuidar com responsabilidade. Na abertura deste encontro, e ontem foi também, nós ouvimos na escuridão os sons, o som do peito de aço, aquele pássaro que denuncia quando pessoas estão entrando no seu ambiente, na floresta. Mas ouvia também o ronco da motosserra, que durante muitos anos importamos dos Estados Unidos e alguns países asiáticos. Não somos contra também a motosserra, mas, sem querer entrar em polêmica, uma vez meu pai dizia: rapaz, como você é saudosista, mas o reconhecimento é necessário. A presença de Eliseu Alves e do ministro Alisson Paulinelli, que teve seu nome indicado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, vem da segurança alimentar que eles nos proporcionaram. Sem alimento se tem guerra, sem energia se tem guerra. E Alisson Paulinelli e Eliseu Alves conseguiram desmistificar o cerrado, de que nada se produzia. E lá de Minas, iluminado talvez pelo seu conterrâneo Juscelino, e eu digo aqui, minha querida Terezinha Botelho, que nós nortistas do Pará e do Amapá, nós somos muito gratos a Juscelino, porque ele nos tira do isolamento quando constrói a Belém Brasília. Mas em 2001, eu estive nesse estado. Eu presidi o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e a convite do conselheiro Tom Spinelli, que hoje já está aposentado, mas tive a notícia que está muito bem. Nós jantávamos com este homem que temos que fazer o reconhecimento, Dante de Oliveira, um grande brasileiro. E ele não me falava entusiasmado, como eu vejo o entusiasmo do conselheiro Sérgio Ricardo, e dizia: eu espero concluir a pavimentação da nossa parte de Cuiabá, e que o doutor Almir Gabriel do Pará consiga concluir o lado do Pará, para que a gente possa inaugurar com segurança a escoação da produção desse estado. Mas um entusiasmo tão contagiante que eu saí, como saio hoje, vendo que a bairro, e aí eu lhe convido, doutora, vamos visitar o Amapá. O Amapá precisa se desenvolver nesses 27% de áreas que restam. Mas o Amapá é desconhecido ainda desse país. O Amapá foi engessado, de certa forma, das suas melhores áreas produtivas. E quando eu me refiro ao Pantanal do Amapá, eu me refiro à reserva biológica do Lago Piratuba, que é regido pela legislação federal com 357 mil hectares. E abro aqui um parênteses para mostrar, muitas vezes, a falta de compromisso do Planalto Central. Que o presidente Fernando Henrique criou por decreto, sem consultar um amapaense sequer, o Parque Nacional das Montanhas do Mucumaque, onde estão as maiores jazidas minerais desse país, com 3.828.000 hectares. Mas eu coloco que nos idos dos anos 80, salvo engano 86, houve um grande encontro em Brasília sobre unidades de conservação. E encaminhamos um funcionário nosso, baixinho, nada contra os baixinhos, Orlando Marcos dos Santos. Ele foi representando 2 unidades de conservação do Amapá: o Parque Nacional do Cabo Orange, com 657 mil hectares, e a Reserva Biológica do Lago Piratuba, com 357 mil hectares. E na sua apresentação, lhe perguntaram quais as unidades que ele representava, ele se identificou, e um alemão que estava presente à mesa perguntava: quantos guarda-parques tem cada unidade? E ele dizia: sou eu. E perguntaram ao presidente do IBAMA: como justifica, se o poder público não fiscaliza, aí dá espaço, as grilagens e tudo mais? E ele gracejosamente dizia: só me preocupa uma coisa,
é o dia que lhe faltar o seu trabalho. Quem vai cortar o ponto dele? Então, esses gracejos, o Amapá agradece. Nós precisamos avançar, porque não basta dizer que o Amapá é o estado mais preservado, que tem o maior corredor da biodiversidade do país, tem 85% das suas florestas naturais originárias intactas e 73% das suas áreas protegidas por unidades de conservação que vão aí afora, onde o desemprego é o maior do Brasil. Infelizmente, toda essa preservação ainda não se traduz, doutora Câmara, em benefícios econômicos e sociais para a população do meu estado, que fechou 2018 e 2019 a maior taxa de desemprego desse país e o terceiro menor IDH. Mas dizer que Mato Grosso, nesse período de pandemia, nós temos que reconhecer que foi através do agronegócio, do qual Mato Grosso contribui decisivamente, que manteve o equilíbrio comercial da balança desse país. Mas se fala também em crédito de carbono. O Amapá, apesar de ter sido o primeiro estado da federação autorizado a captar os recursos de crédito de carbono através da resolução número 10 de 2022 do CONAMA, no volume de 107 milhões de toneladas de gás carbônico referente à redução de emissão alcançada em 11 anos de seu território, mas cada um desses créditos pode ser comercializado a $5, ou seja, ainda é muito pouco para o resultado que necessitamos, para o resultado que nós apresentamos para o Brasil e para o mundo, porque eu sempre escutava que a Amazônia é o pulmão do mundo. Essas unidades da Embrapa dispersas pelo Brasil todo têm sido nossos grandes parceiros nas tomadas de decisão do Estado, porque lá se desenvolve atividade de pesquisa, desenvolvimento, transferência de tecnologia e inovação. E nós vamos mostrar um outro detalhe: Amapá e Roraima foram criados na mesma data, mas por falta de segurança jurídica, porque as terras do Amapá ainda estão em processo de transição, quando a União está aos poucos repassando para o Estado, a inércia do INCRA do Amapá, que durante muito tempo foi o grande responsável pela regularização fundiária do Estado. Estima-se também que cada 20 hectares existentes existe um potencial para gerar 2 empregos, diretos e indiretos. Temos cerca de 400 mil hectares que podem produzir com responsabilidade ambiental e social e o potencial de gerar 20 mil empregos como cultivo responsável nas terras do Amapá. E para isso eu faço mais uma vez o convite. O Amapá não é propriedade particular de ninguém, é daqueles, você, meu querido Rodrigo Justo, que vão ao Amapá, que não vieram ao Mato Grosso produzir e buscar melhores dias. Até 2017, o Amapá plantava mais soja que Roraima, por falta da segurança jurídica, principalmente dos repasses das terras da União para o Estado. Roraima chega em 2023 com 120 mil hectares de terra plantada e o Amapá cai para 6,45. É o grande desafio que nós precisamos corrigir. Mas temos uma empresa que cumpre seu papel social no Amapá, Amapá Florestal e Celulose, com cerca de 130 mil hectares disponíveis para o plantio de florestas renováveis. Ela planta nesta região e ainda temos mais 180 mil hectares de reserva nativa no Amapá, alvos constantes de investimentos socioambientais, mas que reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento da região onde atua. Em 2018, esta empresa consorciou a soja com 1.000 hectares de cultivo, mas tem uma projeção de 20 mil para os próximos anos. A Embrapa desenvolve um sistema extremamente coerente, que nós chamamos de LPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Trata-se de uma estratégia de produção que integra em uma mesma área diferentes sistemas produtivos, agrícola, pecuária e florestal.
A ideia é otimizar o uso da terra, a fim de aumentar a produtividade, diversificar a produção e reduzir a abertura de novas áreas. Nos técnicos da Embrapa, nós temos que render nossas homenagens. São homens incansáveis que conhecem o Amapá, do Jari ao Oiapoque. O estado do Amapá recentemente passou por mudança no governo. O governador Clécio, muito jovem, tem ao seu lado o vice-governador Télio Júnior, que deixou um depoimento recente. O Amapá já presta um grande serviço ao povo brasileiro. O Amapá preserva de forma integral 73% do seu território, e aquilo que for possível de ser explorado economicamente dentro dos critérios de sustentabilidade e governança. Mas nós temos que fazer, nós temos que ter o direito de fazer. Não se pode pensar o Amapá de Brasília. O Amapá precisa ser repensado a partir de cada um de nós que aqui estamos no dia a dia escutando o povo do Amapá. Temos que fazer ecoar por todo o Brasil o nosso desejo, que é ter as atividades econômicas daquilo que é possível sendo feitas. E aí eu me associo ao discurso desse jovem amapaense que insiste e acredita que o Amapá merece novos dias, desenvolvimento, acima de tudo, com responsabilidade social. Deixo aqui meus agradecimentos especiais a toda a equipe da Embrapa, na pessoa do Dr. Antônio Cláudio, Cristiane Ramos, Najib Melém, Daniel Montaneiro, Rogério Machado, Adilson Lopes, Gilberto Jacomis, Alexandre Menin. Ao RURAP do meu estado, na pessoa do Dr. Max Ataliba, e ao Tribunal de Contas, e o senhor Dorival Ney da Embrapa, do Tribunal, toda a equipe da equipe do meu gabinete, Rano Nascimentos, doutora Sônia Amaral e Marcílio Dantas. Ao meu presidente conselheiro Michel JK, dizer que numa rara iniciativa vista, nós levamos o nosso tribunal, conselheiro Michel, nós mostramos às comunidades que o Tribunal de Contas tem a sua função social, como eu vejo hoje nesta iniciativa aqui, onde nós participamos. E o presidente Michel denominou de TCE na comunidade. É onde o tribunal vai para os municípios ouvir os nossos municípios, ouvir os prefeitos, vereadores, a liderança, para que a gente possa orientá-los, possa desmistificar de que o Tribunal de Contas não é nenhum bicho-papão, é apenas um órgão de orientação. Ao senhor presidente Michel, que interliga o Rio Grande do Sul, ao seu lado este grande conselheiro Oiapoque Oxuí, eu deixo aqui o meu reconhecimento, deixo também meu abraço a dois auditores que nos ajudam muito no nosso dia a dia, Marcos e também o Maurício, e a todos os que pela sua paciência nos ouviram. Parabéns a todos, obrigado pelo generoso e querido abraço, parabéns. Muito obrigado, conselheiro Aguinaldo. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Rodrigo, pelas valiosas contribuições. Acho que a gente vai fazer o terceiro comunidade em Roraima. Eu que diria, me perdoe já esse velho coração safenado de 66 anos, me esqueci de uma coisa. Quando minha mãe dizia que o sim e o não são três letras, me assusta o não. E recentemente o IBAMA, mais uma vez, nos nega a Petrobras, que já está no Amapá há mais de 20 anos, o direito de explorar o petróleo que fica a 160 quilômetros da costa do Amapá, de uma área de pesquisa que vai até o Rio Grande do Norte, meu querido conselheiro Gilberto, apenas pesquisa e com suposições, porque a Petrobras é especialista, tem na sua expertise a sondagem, a responsabilidade social, e mais uma vez o IBAMA diz não ao Amapá. Eu espero que esse quadro se reverta. Isso foi motivo até, de repente, de um senador do Amapá que pediu a sua desfiliação da rede em forma de protesto, porque o Amapá, aos poucos,
insiste em querer ver dias melhores, mas aos poucos tenta ser desestimulado a produzir para o seu corpo e para os seus filhos. Obrigado.